Alô, seja muito bem-vinda aqui a mais uma partilha no canal YouTube. Eu sou Isabel Matos, Identidade Emocional, e por aqui tu já viste uma entrevista que tive com uma das minhas clientes, a Carolina, e a seguir a este vídeo que tu estás a ver aqui hoje, vou partilhar contigo mais uma outra entrevista que tive, desta vez também com uma jovem, minha cliente já há alguns largos anos, a Andreia. Portanto, não percas, fica atenta, fica atento, e em pouco tempo também vais conseguir ouvir numa outra plataforma algumas situações que eu vou partilhar também no YouTube, nomeadamente estas duas entrevistas, e outras exclusivas da outra plataforma. Ainda em segredo, mas já em spoiler, fica atento e atenta, ok? O que é que eu hoje trago? Hoje vou trazer três movimentos, há muitos imensos, mas vou trazer três movimentos que aconteceram comigo, eu fiz durante muitos anos, até entrar novamente cá para dentro, não é novamente, foi a primeira vez conscientemente, eu já entrava e mergulhava muito em mim, mas sem ter consciência que eu estava a fazer, apenas e só momentos de introspeção de adolescente. E depois então sim, a partir dos meus 27, 28, 29 anos, começo a fazer estas introspeções de um lugar mais consciente, mais segura do que eu queria entender, mais do que entender, compreender. E uma das situações foram comportamentos, foram modos e tons verbais, e acima de tudo era muito entender características que são minhas, mas que estavam completamente descompensadas, ou seja, eram basicamente apenas e só aquelas que exerciam algum, vamos dizer, poder na minha vida. E essas três características que continuam a existir em mim, hoje muito mais completamente, mas sem sombra de dúvida, integradas e alinhadas a quem eu sou, mas que originaram exatamente também esta minha procura de autoconhecimento e, acima de tudo, identidade emocional, que é exatamente a identidade que guarda o corpo traumático e daí emocional, corpo emocional traumático, de toda a nossa vida, e quando eu digo nossa vida, os nossos primeiros 10 anos, ok? A partir daí é tudo um repeteco, uma réplica daquilo que já está instaurado, só que se vai adaptando, moldando à idade que tens, às fases que estás a passar, às pessoas que interages, que te rodeiam, que entram na tua vida e por aí vai. Então, o primeiro movimento tem muito a ver com esta característica da impulsividade. Eu trouxe aqui para não passar nada, uma cábulazinha da impulsividade. Ela é minha, existe em mim, só que era apenas utilizada de um lugar inconsciente, de um lugar de muito esforço à procura de um amor alheio de outra, e naquele caso, obviamente, estaremos a falar de um pai, de uma mãe, e depois, então, sim, de namorados ou amizades e por aí vai. E esta impulsividade, quando eu comecei a olhar para ela de um outro lugar, eu comecei a entender que, sem dúvida, ela é um motor, uma alavanca enorme para a minha parte aventureira, ou seja, aquela parte de que eu não me acomodo àquilo que tenho e àquilo que sou no momento, sabendo que existe muito mais para. Então, esta acomodação que não existe em mim era impulsionada de outra forma. Este não acomodar, este não acomodar não era não era, como é que eu vos vou dizer isto? Isto é prova provada que eu não trago script, não trago guião militar. Eu trago aqui é para não me esquecer dos movimentos da forma que eu vos quero transmitir. Portanto, este saber dentro de mim que eu não me acomodava e ainda hoje não me acomodo, porque eu sinto que quando quero algo eu tenho que ir a esse algo e tenho que ir atrás de quem eu sou nesse algo, a impulsividade sempre me ajudou a alavancar este ir. A diferença está que quando ela era dona e senhora da minha vida, na descompensação, no desequilíbrio, eu ia sem estratégia, eu ia sem plano, eu ia simplesmente por ir. Se me perguntassem, mas porquê que vais? Olha, porque me apetece. Entendem? E hoje, há uns anos largos para cá, eu vou pôr a partir talvez dos meus 38, 39 anos, esta situação de porquê que vais,
começou a ter uma explicação, uma justificação interna, em primeiríssimo lugar, e depois externa, não é? Eu vou porque eu preciso de me sentir X, Y, Z, e depois, porque ao ir, eu vou encontrar, ou vou persistir no encontro de X, Y, Z. Conseguem perceber a diferença? Pronto. Este é o comportamento que está por trás daquilo que eu falava, ou da forma que eu a falava. E se calhar vais-te garantidamente identificar com os três ou com um dos três, que era, por exemplo, o apressar-me para terminar aquilo que eu tinha de dizer. Eu falava muito rápido, falava a atropelar, e as pessoas não te entendem, fala mais devagar. E então esta minha pressa de falar, que está diretamente ligada a esta característica da impulsividade de descompensação, e esta pressa também ela é descompensada, obviamente, era exatamente pelo medo que o outro perdesse a paciência de me ouvir no valor que eu estava a fazer esforço para mostrar. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Então, eu queria falar muito rápido, muito depressa, para não perder tempo, para que o outro não saísse do campo, dali, da conversa, do diálogo, da atenção que me estava a dar, porque na minha cabeça, eventualmente, ele ia perder paciência ou interesse, e então eu tinha que vomitar, literalmente, para provar naqueles breves segundos que eu tinha algum valor para merecer a atenção dele. Ok? E nesta altura, por exemplo, quando eu tinha este movimento, vai colar um bocadinho à segunda característica que, estando em mim, também ela já integrada, e aliás é o meu padrão ainda dominante de comunicação, que é a vítima. Eu, ao estar ali naquele esforço, quando por qualquer motivo o outro lado deixava, ou eu achava, sentia que já não estava a ser ouvido, eu ia para este lugar de vítima, apelando, por exemplo, ao choro, ou ao grito, ou ao meu próprio desinteresse, para então, está bem, ok, não me queres ouvir, então pronto, eu vou-me embora. Para a pessoa dizer, não, não, acaba lá, estão a ver? Pronto, mas voltando aqui a este primeiro movimento, que é o apressar-te a falar, exatamente para que tu sintas que estás a ser ouvida, ouvido, no valor que tu queres que te reconheçam. E então tu acabas por atropelar a tua comunicação, acabas por atropelar os teus sentidos, as tuas ideias, os teus pensamentos, com a pressa de que o outro te ouça e não perca a paciência. Este é um movimento traumático, ok? Porque alguns na tua vida, a tua voz ou a tua rapidez foram taxadas, rotuladas. Em algum momento, eu poderia dizer, contar-me vários momentos da minha vida, mas eu hoje não queria muito sair senão dos movimentos que eu vos quero trazer, ok? Mas de repente é sobre isso, porque se tu não fosses rápido, poderias não ter a atenção ou o lugar que tu querias ter de alguém, ou eventualmente o facto de tu não falares rápido podia fazer com que o outro saísse de cena também e tu ficasses sem essa atenção e sem esse espaço de palco, diria eu. Faz sentido. Eu gostava muito mesmo que tu que estás a ouvir o vídeo, que estás a ver o vídeo, comentasses se te faz sentido e se algum destes três que eu agora, mais dois, te vou falar, te ecoa também na tua vida, nas tuas experiências, nas tuas vivências. Um outro segundo movimento que está ligado a esta característica de vitimização e que neste momento este lugar de vítima já está completamente desconstruído, ou seja, todos nós somos vítimas, ok? Em algum momento em que vamos ser colocados à prova sobre como agir sem esperar nada de, porque a vítima tem muito isto, a vítima quer ser vista, ela precisa de ser vista. E na comunicação, por exemplo, há aqui movimentos traumáticos que faz com que este papel venha ao de cima na procura de, como todos nós andamos aqui, de receber amor, ok? Esta característica de vitimização, dizia Teu, todos temos, aliás, todos temos tudo dentro de nós, só que depois, consoante a nossa história, não é? Consoante as nossas experiências e vivências, há alguns que vão sendo mais visíveis, que vão emergindo mais à tona e tornando-se mais características pessoais do que outras que continuam cá dentro, mas um, não são tão visíveis. Basicamente é isto, não vale a pena estarmos a inventar muitos nomes, ok? Então dizia-te que este papel de vítima não só é um papel característica, como também um comportamento. E são comportamentos de defesa, ok? Exatamente porque nós queremos algo do outro para que o outro nos entregue. Todos procuramos isto.
E é uma defesa. E a defesa tem vários comportamentos e um deles é o de vítima, a vitimização. Na nossa parte comunicacional, por exemplo, no meu caso, passou muito por estas duas fases, o falar alto, gritar, principalmente neste apressar, no primeiro movimento, mas também muito o falar baixo, ou inclusive entrar numa indecisão, numa hesitação de sequer começar a falar. Desculpem. Então, este papel de falo ou não falo, e se falo, vou falar baixo, também traz um movimento traumático, ou vários, mas um movimento traumático sobre tu seres ou não importante naquilo que estás a entregar, a representar àquela pessoa, ou se as tuas palavras, o ser ou não importante no comportamento, e naquilo que tu expressas num tom baixo, ou a gritar, mas aqui eu quero mais falar no tom baixo, e na hesitação sequer de vir a falar o que quer que seja, percepcionar-se, ou dentro de ti, uma autopercepção sobre se efetivamente as minhas palavras são importantes, aquilo que eu vou dizer se vale alguma coisa. E isto traz com que o teu trauma sobre o que aconteceu para tu colocares em cima da mesa se és ou não importante, se és ou não prioridade, se és ou não válido naquilo que te expressas, naquilo que tu dizes e nos teus comportamentos, em algum momento nestes teus primeiros 10 anos, garantidamente nos teus primeiros 5, 6 anos, tu podes ter sido, muitas vezes e quase sempre, de todo, por opção de quem te educou, vamos chamar de pais ou de educadores, mas apenas e só pelas condições que eles tinham, podes ter sido colocado em segundo plano por um qualquer movimento. Ou tu tens sentido, enquanto criança, que não eras realmente ouvida e havia outras prioridades que se sobrepunham à tua presença, à tua fala, ao teu comportamento de estar ali, ok? Então isto é um segundo movimento extremamente traumático na tua voz e depois em determinadas características que possam surgir, onde uma delas pode ser exatamente a vitimização. Então, aqui já temos dois movimentos, que é o apressar-se a falar para que possas dizer tudo e não fiques com medo que o outro desapareça, que perca a paciência e tu deixes de ter atenção. Isto tem muito de característica de impulsividade, entre muitas outras. Depois temos este segundo movimento que tem uma característica comportamental de vítima e que nas tuas palavras é exatamente sobre tu hesitares falar, exteriorizar aquilo que estás a sentir ou então fazê-lo de um lugar, modo, tom baixo. Para quê? Para que o outro diga, diz, não te ouço. E enquanto está a fazer este movimento, está a chegar-se a ti e ao chegar-se a ti está-te a dar a sensação de que está mais próximo, está mais atento, está a querer ouvir-te, está-te a dar prioridade. Está a fazer sentido? Eu espero que sim. O terceiro e último, e não menos importante, isto não é uma questão de prioridade, são apenas movimentos que eu me lembrei de trazer aqui para que tu possas perceber, entender, compreender como é que o nosso corpo emocional traumático depois valoriza e traz verdades à nossa identidade, que nem sempre é a realidade. Mas verdades essas que são baseadas, alicerçadas exatamente em todos os teus traumas, que são momentos impactantes, ok? Muito altos, pouco altos, mais intensos, menos intensos, são momentos que mexem contigo, que moldam o teu crescimento e a tua forma de ser e estar naquele momento e que depois, se não tiveres consciência disto, isto vai sendo transversal à tua vida, ok? Então, o terceiro movimento tem muito a ver com o comportamento de desresponsabilização. A desresponsabilização foi durante muitos, muitos, muitos anos presente em mim. E mesmo depois de eu ter consciência que estava a exercer este comportamento. Foi talvez dos mais desafiantes trazer ao centro, reforço, mesmo eu já tendo consciência plena que eu estava a querer desresponsabilizar daquele comportamento, daquele momento, daquela escolha, daquela decisão, ok? Muitas vezes até mostrava, lá está o comportamento de vítima, mostrava que estava a fazer, que as coisas estavam a acontecer, que eu estava a colocar tudo o que podia colocar, mas coitada de mim, aquilo não estava a resultar. E o não estar a resultar era exatamente porque eu não me estava nem a comprometer, mas acima de tudo não me estava a responsabilizar pelas escolhas e decisões que acarretam sempre consequências. Então, este último movimento em termos de voz, em termos de comunicação, é muito sobre, por exemplo, relativizarmos situações,
ou momentos através de um riso, de uma gargalhada ou de uma qualquer expressão bem relativizante, como deixa estar, não te preocupes, isso passa. Okay? Exatamente para que tu não sejas ou não te sintas um peso para aquilo que está a acontecer, nomeadamente para a pessoa, pessoas com quem tu estás, ok? Porque o que tu queres é receber amor e atenção e, à partida, de acordo com as tuas experiências e vivências traumáticas, com as minhas foram de uma determinada maneira, quando tu te sentes a mais ou quando tu sentes que és um peso para a pessoa, pessoas, garantidamente há ali uma grande percentagem de probabilidade dessa pessoa, pessoas, se afastar de ti, porque tu és um peso, não é? Ou eventualmente sentir-se extremamente responsável por ti, porque tu és um peso, o que te leva também à desresponsabilização, e daí tu estás a ter a sensação de estar a ser amada, ok? Portanto, eu não te estou a pesar, eu estou a relativizar, portanto, tu vais gostar mais de mim. Ou ao contrário, como eu não sei ser responsável, então tu vais ter que ser responsável por mim, vais ter que estar ao pé de mim, vais amar-me, vais gostar de mim. Estão a perceber a dinâmica da situação? Então, aqui o comportamento da desresponsabilização era muito também sobre chamada de atenção, no sentido de que eu estou a tentar, mas tenho azar na vida. E era basicamente a desresponsabilização de assumir as consequências de algo que, como vos dizia na impulsividade, não tinha nem estratégia, não tinha plano, era apenas porque sim. Era apenas porque eu sabia que não me queria incomodar, porque eu sabia que havia muito mais à minha espera, porque eu sabia onde não estava enquadrada e ele não me estava a identificar, isso era muito claro, mas planear, fazer estratégia, criar uma situação de, epá, eu já não digo com cabeça, tronco e membros, porque há algo sempre que nos vai surpreender, mas teres uma estrutura interna e externa, em que tu sabes que mesmo que acontecer imprevistos, tu tens ali um plano A e um plano B, e mesmo que não tenhas um plano B, dentro do teu plano A, saberes, responsabilização, que havendo algo que esteja fora daquilo que tu planeaste, ou fizeste estratégias, ou fizeste ações, tu vais lá estar com compromisso, com muita responsabilidade, assumires e encontrares uma alternativa àquilo que está a acontecer. Então eu sinto que estes três movimentos, comportamentos e movimentos de voz, sinto que são muito transversais a todos nós. Estes comportamentos que te falo, o comportamento da impulsividade, da desresponsabilização, da vitimização, também é super, mega, hiper transversal a todos nós, só que, obviamente, de acordo com os nossos traumas, de acordo com aquilo que nós vamos vivendo e experienciando, estes comportamentos e estas formas de expressar são mais ou menos visíveis, porque, afinal de contas, nós somos todos iguais, mas temos todas experiências de forma diferente, porque a maneira como as integramos, a intensidade com que as integramos, são feitas de acordo com o ambiente onde nós estamos envolvidos, certo? Portanto, resumindo, confundindo e baralhando, aqui o comportamento da impulsividade que levava muito a uma expressão de apressamento, não existe, mas fica a existir, na forma como nos comunicávamos, porque temos muito receio que o outro perca a paciência e desapareça e nos deixe de dar atenção. Depois temos aqui um comportamento de vitimização, que é muito sobre olha para mim, ok? O esforço, em que o falar baixo ou o gritar, mas eu trouxe aqui mais o falar baixo e até o hesitar, começares a conversar, para que tu, tu dentro de ti consigas ter uma justificação de que não és importante, não é? Porque se tu falas baixo ou evitas falar, papel, comportamento de vítima, faz com que o outro valide que tu não és importante, as tuas palavras não são importantes. Então tu fazes dentro de ti esta situação de desprioridade. E o terceiro movimento, o comportamento, é de desresponsabilização, e o movimento de expressão, o movimento comunicacional é exatamente relativizar, em que pode usar o riso, a gargalhada, piadas, comentários, que relativizas ou suavizas, se quiseres, algo mais sério, algo que está ali a acontecer com algum peso de seriedade, mas tu mandas para canto, exatamente para que não te sintas a mais ou sintas um peso, que sejas um peso para aquela pessoa, para que ela não te ouça ou te abandone, certo? Contudo, porém, não obstante, ao desresponsabilizar-te, também
acontece que essa pessoa possa sentir-se responsável por ti e então também permaneça naquilo que para ti, à partida, é receber amor. Eu espero de coração que este pequenino vídeo, tivemos aqui uns 15, 20 minutos, diria, não sei, já não sei precisar muito bem, mas que tenha de alguma forma aberto consciência, aberto aqui algum campo emocional e vibratório, energético, sobre os teus traumas, ok? Todos temos traumas, vamos desconstruir este peso da palavra trauma, mas entregar o respeito e a seriedade que lhe compete. Trauma é um momento, trauma é uma vivência, uma experiência que te impacta e que cada momento tem a sua intensidade, ok? Quando são intensos, sejam eles muito bons ou pouco bons, à partida são situações que tu te vais lembrar e naturalmente tu vais querer resolver, que eles não se resolvem, porque eles só querem ser vistos e compreendidos e depois entendidos e integrados, porque eles vão lá estar sempre, mas tudo certo. Vais naturalmente, dizia teu, querer perceber como mexer com aquilo, porque começas a entender que está ainda a limitar a tua vida. Aqueles que são menos intensos, que entram na tua vida de um lugar mais maneirinho, com mais silêncio, que não fazem grande estrondo, tu naturalmente ao longo da tua vida vais reprimindo, vais oprimindo, vais abafando, porque de facto eles não pareceram eventos pesados, eventos de impacto. Só que, quer queiras, quer não, em algum momento da tua vida, em alguma etapa, em algum ciclo da tua vida, em qualquer relação que aconteça, estes pequeninos, estas pequeninas pedras do sapato, estes pequeninos preguinhos que tu não vês, aqueles pregos amigos de vizinho que não estragam a parede, são branquinhos e tal, em algum momento eles vêm à tona. E muitas vezes, eu já tenho tido clientes, muitos mesmo, que vêm ter comigo e me dizem: eu não sei o que se está a passar, mas eu sinto-me perdida ou sinto-me confuso, mas de repente eu não te posso dizer que na minha vida se esteja a passar assim alguma coisa para dizer que isto faz sentido. São as ditas padrinhas do sapato, são as ditas pregos amigos do senhorio, ok? Outros, claro, que é muito mais taxativo, que foi o meu caso, por exemplo. Eu entrei no autoconhecimento de forma muito autodidata, com traumas muito grandes, ou seja, eu sabia o que estava a passar e queria perceber, queria mesmo compreender como é que eu podia dar a volta na minha vida, sabendo exatamente quais eram as situações. O que depois eu fui descobrindo é que dentro dessas situações havia mais situações, ok? Portanto, tudo é válido na tua vida, assim queiras perceber, e mais do que perceber, compreender o que está a passar. Contudo, terminando, eu não deixo de realçar que a nossa consciência está de acordo com aquilo que nós conseguimos e queremos, consciente e inconscientemente, percepcionar, ok? Portanto, cada consciência sua sentença, cada cabeça sua sentença, cada consciência sua sentença. Se calhar há muitas pessoas que visivelmente passaram por coisas extremamente traumáticas, visivelmente, portanto aos olhos dos outros, mas dentro da consciência delas foi o que teve que ser e está tudo certo e não querem mais nem menos, eu estou bem com a minha vida, é assim que, e está tudo ok. Cada pessoa é uma pessoa, tá bem? Por isso é que há uma profissão com muitos profissionais a exercerem de forma pessoal aquilo que se calhar é comum à profissão, certo? Exatamente por isso, cada cabeça sua sentença. Temos situações transversais e básicas e depois a forma de as exercer tem a nossa identidade. E assim são os traumas. Há traumas transversais e básicos, problema que os básicos, mas depois a maneira como nós os vivemos, experienciamos, é a imagem daquilo que nós somos e de quem nos tornamos. Tá bom? Portanto, está tudo certo, está tudo ok. Minha partilha para ti é que te desafies a entrar mais e a saber mais de ti, a compreender muito bem a tua história e a trazeres entendimento e, acima de tudo, a sentires a coragem, porque isto é preciso coragem, de perceber se a vida que tu estás a viver é a vida que está alinhada com quem tu és hoje ou ainda com quem foste lá atrás na tua história. E está tudo certo. Então, vemos daqui a mais ou menos 15 dias e desta vez a partida será com a entrevista com a minha
querida e maravilhosa Andreia, também uma menina extremamente madura e que já está nisto há muito tempo e tudo indica que a sua inteligência vai permanecer, portanto, assim continuará o seu caminho de autoconhecimento. Fica bem e até breve.